Algumas histórias transcendem o tempo, ecoando verdades profundas que desafiam nossas convicções mais arraigadas. Livro Maravilhosa Graça. Autor Philip Yancey. Parte 3 Cheiro de Escândalo. Capítulo 11 Um Lar para Bastardos, uma História. Will Campbell foi criado em uma pequena fazenda no Mississippi. Gostava de ler e nunca se encaixou no seu ambiente rural. Estudou muito e, finalmente, conseguiu entrar na Yale Divinity School. Depois da formatura, voltou para o sul para pregar e foi nomeado diretor de vida cristã na Universidade de Mississippi. Foi no início da década de 60, quando os cidadãos participavam de manifestações contra os ativistas dos direitos civis. Os estudantes e administradores perceberam a visão liberal de Campbell sobre integração, e sua tarefa na escola acabou abruptamente interrompida. Campbell logo se viu no fogo da batalha, liderando campanhas de registro de eleitores e supervisionando os jovens idealistas do norte que migravam para o sul para se juntar à cruzada dos direitos civis. Entre eles havia um estudante da Harvard Divinity School, chamado Jonathan Daniels, que havia aceitado o convite do Dr. King para dar apoio em Selma. A maior parte dos voluntários voltou para casa depois da Grande Marcha, mas Jonathan Daniels ficou. Ele e Will Campbell tornaram-se amigos. A teologia de Campbell estava passando por uma prova naqueles dias. Grande parte da oposição ao seu trabalho vinha de bons cristãos, que se recusavam a deixar que pessoas de outras raças entrassem em suas igrejas. Esses bons cristãos se ofendiam com qualquer um que se envolvesse com as leis que favoreciam os brancos. Campbell encontrava aliados mais facilmente entre agnósticos, socialistas e alguns devotos do norte. Em 10 palavras ou menos, qual é a mensagem cristã? Um agnóstico o desafiou. O interlocutor era P.D. Ish, um editor de jornal renegado que considerava os cristãos como inimigos e não podia entender o compromisso teimoso de Will com a fé religiosa. Não me recordo bem se estávamos indo para algum lugar ou voltando quando ele disse, vamos ver. 10 palavras. Eu disse, nós todos somos bastardos, mas Deus nos ama mesmo assim. Ish não comentou o que achará do resumo. Depois de contar o número de palavras nos seus dedos, limitou-se a dizer, eu lhe dei um limite de 10 palavras. Se você tentar de novo ficará com 2 palavras sobrando. Não tentei de novo, mas ele, com frequência, me lembrava do que havia dito naquele dia. A definição atormentou P.D. Ish. Campbell não sabia, mas ele era realmente filho ilegítimo e fora chamado de bastardo toda a vida. Campbell havia escolhido a palavra não apenas para efeito de choque, mas também para ser teologicamente exato. Espiritualmente nós somos filhos ilegítimos convidados, a despeito disso, para nos juntar à família de Deus. Quanto mais Campbell pensava a respeito de sua definição improvisada do Evangelho, mais gostava dela. Ish, porém, submeteu essa definição a uma dura prova, no dia mais tenebroso da vida de Campbell. Um delegado do Alabama, chamado Thomas Coleman, matou o amigo de 26 anos de Campbell. Jonathan Daniels foi preso por fazer piquetes diante de lojas de brancos. Ao ser solto, ele se aproximou de um armazém para dar um telefonema e arranjar uma carona quando Coleman apareceu com uma arma e a esvaziou em seu abdômen. Os projéteis atingiram uma outra pessoa, um adolescente negro, nas costas, ferindo-o gravemente. O livro de Campbell, Brother Toa Dragonfly, irmão de uma libélula, registra a conversa com Ish naquela noite, que resultou no que Campbell lembra como a lição teologicamente mais iluminadora que já tive em toda a minha vida. P.D. Ish permaneceu na ofensiva até nesse momento de desgraça. Sim, irmão. Vamos ver se a sua definição de fé aguenta o teste. Eu havia telefonado para o Departamento de Justiça, para a União Americana das Liberdades Civis e para um advogado amigo em Nasille. Falei a respeito da morte de meu amigo como sendo uma caricatura da justiça, como um fracasso completo da lei e da ordem, como uma violação da lei federal e estadual. Usei palavras como caipirão, branco miserável, clucher, ignorante e muitas outras. Eu havia estudado sociologia, psicologia e ética social e estava falando e pensando naqueles termos. Também havia estudado teologia do Novo Testamento. P.D. aproximou-se de mim como um tigre. Venha cá, irmão. Vamos falar a respeito de sua definição. Em determinado momento, Joe, o irmão de Will, voltou-se para ele. Calma, P.D. você não percebe quando uma pessoa está nervosa? Mas P.D. o afastou com um aceno, amando-me demais para me deixar sozinho. Jonathan era um bastardo? Foi a primeira pergunta que P.D. fez. Campbell, por sua vez, respondeu que embora fosse um dos indivíduos mais gentis que conheceu, a verdade é que todos são pecadores. Naqueles termos, sim, ele era um bastardo. Muito bem.
Thomas Coleman é um bastardo? Essa pergunta Campbell achou muito mais fácil de responder. É claro que o assassino era um bastardo. Então R.D. puxou sua cadeira para aproximar-se mais, colocou sua mão ossuda sobre o joelho de Campbell e olhou diretamente em seus olhos vermelhos. Qual desses dois bastardos você acha que Deus ama mais? A pergunta atingiu o alvo como uma flecha no coração. Subitamente tudo se tornou claro. Tudo. Foi uma revelação. A intensidade da luz maltada ao nosso redor parecia iluminar e intensificar tudo. Atravessei a sala e abri as venezianas, olhando diretamente para a rua iluminada. E comecei a soluçar, mas o choro estava intercalado de risos. Foi uma experiência estranha. Lembro-me de tentar separar a tristeza da alegria, exatamente porque estava chorando e porque estava rindo. Então, isto também se tornou claro. Estava rindo de mim mesmo, dos 20 anos de ministério que haviam se tornado, sem que eu percebesse, em um ministério de sofisticação liberal. Concordar com a ideia de que um homem pudesse ir a uma loja onde um grupo de seres humanos desarmados estava bebendo soda limonada e comendo pastéis, descarregasse uma arma em um deles, despedaçando seus pulmões, coração e entranhas, voltasse para um outro e enviasse uma rajada de chumbo rasgando sua carne e ossos e que Deus o libertaria era quase mais do que eu poderia aguentar. Mas se esse não fosse exatamente o caso, então, não existe evangelho, não existem boas novas. Caso isto não seja verdade, temos apenas más novas, ficamos apenas com a lei. O que Will Campbell aprendeu naquela noite foi uma nova visão da graça. A livre oferta da graça estende-se não apenas para os desamparados, mas também para aqueles que de fato são dignos do oposto. Isto serve tanto para os membros da Ku Klux Klan como para os defensores dos direitos civis, tanto para PDIST como para Will Campbell, tanto para Thomas Coleman como para Jonathan Daniels. Esta mensagem alojou-se tão profundamente dentro de Will Campbell que ele passou por uma espécie de terremoto da graça. Pediu demissão do seu posto no Conselho Nacional das Igrejas e se tornou o que ele chama, deturpadamente, de apóstolo dos caipiras. Comprou uma fazenda no Tennessee e hoje, passa o seu tempo igualmente entre os homens da Ku Klux Klan e racistas como entre as minorias raciais e brancos liberais. Percebeu que muitas pessoas estavam se oferecendo como voluntárias para ajudar as minorias. Ele não conhecia ninguém que ministrasse aos Thomas Colemans do mundo. Gosto da história de Will Campbell por causa da minha educação em Atlanta entre gente que usava o racismo como um emblema de honra. Resumindo, gosto da história dele porque durante algum tempo eu me parecia mais com Thomas Coleman do que com Jonathan Daniels. Nunca matei ninguém, mas com certeza odiava. Eu ri quando a KKK queimou uma cruz na frente da primeira família negra que se aventurou a morar em nosso bairro. E quando nortistas como Jonathan Daniels eram mortos, eu e meus amigos dávamos de ombros e dizíamos, bem feito, vieram aqui para perturbar. Quando chegou o momento em que eu me vi como realmente era, um racista digno de piedade, um hipócrita que se revestia do evangelho, enquanto vivia o anti-evangelho. Quando chegou esse momento, agarrei-me como um homem que se afogava à promessa da graça para pessoas que mereciam o oposto. Gente como eu. A não-graça às vezes revida, levando-me a crer que o meu agora iluminado ego é moralmente superior aos caipiras e racistas que ainda não viram a luz. Mas eu conheço a verdade, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sei que enfrentei face a face o amor de Deus no meu estado pior, não melhor, e que a maravilhosa graça salvou um miserável como eu. Esperamos que tenham sido tocados pela poderosa mensagem deste capítulo de Maravilhosa Graça. Se desejam explorar mais profundamente este tema e outras histórias inspiradoras, não deixem de adquirir o livro completo. O link está na descrição abaixo. Até a próxima!